Mas creio que nesta noite o Senhor já falou, eu já tive resposta da palavra desta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu quero deixar para a igreja, né? A palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já eu te coloco, Senhor Jesus, eu me coloco, Senhor, mais uma vez na tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre mim a tua graça, a tua misericórdia, dando a direção, Jesus querido, do teu Espírito. Meu Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja para receber a tua palavra. Meu Deus, nesta manhã venha nos encher da tua graça, nos dando sabedoria e conhecimento e direção. Toma nas tuas mãos, Senhor. Não despede a tua igreja, Senhor, eu creio, de mão vazia, porque o Senhor já tem falado na oração e nos louvores, em nome de Jesus. Que a igreja abre suas Bíblias no livro de Lucas. Hoje é um culto, né, que fala sobre mulheres fortes. E também sobre homens fortes, né? Que os dois andam juntos, principalmente aqueles que já são casados. Mas hoje a direção é para as mulheres fortes. E eu já tive a resposta da palavra, né? Porque o Senhor, Ele é lindo e Ele é misericordioso. Nós somos mulheres fortes, porque só de estarmos aqui para adorar o Senhor, somos fortes em Cristo Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção, igreja, é que muitas das vezes nós procuramos mulheres fortes na Bíblia, que tem uma história bem escancarada. Mas hoje eu vou falar de alguém, uma mulher muito sábia e muito forte. Essa mulher, ela se destaca na Bíblia e poucas vezes ela é falada. Mas é uma mulher que sofreu perseguição. Foi uma mulher que lutou de todas as forças. Mas o Senhor deu vitória para ela. Louvado seja Deus. E eu quero deixar, né, Lucas, primeiro, e o capítulo 26. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus santo e poderoso. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 1 e o 26, que diz assim a palavra do Senhor. Deus é fiel, igreja. E no 6º mês, foi um anjo, Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Eu creio que aqui vocês já sabem de quem é essa mulher que eu vou falar esta manhã, né? Da Maria, a nossa irmã Maria. Porque foi uma mulher bem forte, bem sucedida no seu ministério. E que diz assim o 27: há uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agradecida, ó Senhor, o Senhor, e contigo bendito és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquela palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e será eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, pelo que também o santo
que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em seu ventre, em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, porque aqui Maria, ela recebeu a visita do anjo Gabriel. E quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, e ela recebeu essa notícia, creio eu, que ela ficou muito impactada, como diz aqui, né? Que o anjo chegou para ela depois e falou assim: não temas. Quando o anjo chegou a falar para ela, não temas, é porque ela estava temendo, ela estava preocupada, porque ela era uma virgem. Como que naquele tempo, uma mulher de Nazaré, uma jovem de entre 12 a 16 anos, ia estar grávida sabendo que ela só era noiva e não poderia ter contato com o varão? E ali ela se preocupou, porque naquele tempo ela poderia ser apedrejada até a morte. E ela se preocupou muito com o que ia dizer, o que ia acontecer, e o anjo chegou para ela e falou assim: Maria, não temas. E ali ela foi, igreja, carregando esse compromisso de trazer o Senhor Jesus ao mundo. Só que até então, José, quando soube, José desfez o noivado. Mas o anjo foi ter com José e visitou José também. E ali José conheceu a Maria como sua esposa. E ali aquela mulher era uma mulher de tanta coragem e forte, que aquela mulher, igreja, ela protegeu Jesus de todas as formas, porque ela carregava o Redentor, o Salvador da humanidade. Ela carregou alguém que ia nos dar a vida e a vida com abundância. Eu poderia chegar aqui e falar de Ana, eu poderia chegar aqui e falar de Débora, eu podia chegar aqui e falar de Esther, mas o Senhor colocou ardentemente ao meu coração sobre Maria, a mãe de Jesus. E ali ela carregou Jesus no ventre com muita perseguição. Maria, depois que engravidou de Jesus, ela não teve uma vida normal, porque ela vivia fugindo para proteger Jesus. Ela saiu de Nazaré para Galiléia. Ela protegia Jesus de todas as formas. E além disso, igreja, ela sofria perseguições das pessoas. Maria, ela foi uma mulher muito perseguida pela sociedade. E hoje não é diferente. Eu creio que muitos de vocês é perseguido no trabalho, é perseguido muitas das vezes na família, por servir a Deus. Muitas das vezes perseguido por simplesmente servir a Deus. E Maria, igreja, ela teve a coragem de assumir esse compromisso com Deus, para carregar o filho dele. E ali foi muita luta, foi muito sofrimento. Maria, por onde ela passava, por onde ela caminhava, ela era apontada pela situação a qual aconteceu. Mas ali o Senhor, para testificar, ela foi visitar a prima dela, Isabel. E lá foi testificado que João, quando Maria cumprimentou Isabel, João, ele pulava na barriga de Isabel. Para você ver quão grande foi a fortaleza de Maria e como ela foi soberana na presença de Deus. Ela foi uma mulher bem-aventurada para carregar o Filho de Deus. E hoje você está sendo bem-aventurado por estar aqui. Você, homem, está sendo bem-aventurado por estar aqui servindo a Deus e ouvindo a palavra de Deus. José, ele foi ali com Maria, ele não chegou a ver o crescimento do ministério de Jesus, porque ele faleceu antes. Mas ali Maria continuou perseverando, Maria continuou protegendo Jesus. Maria, onde Jesus ia, ela estava junto com Jesus, para estar com o seu filho, buscando, protegendo o seu filho. E ali Maria, ela falava as mesmas coisas que Jesus, para você ver que Deus, ele não erra o alvo, porque ele sabia de onde Jesus, de que família
Porque Jesus, Ele sabe de todas as coisas e do que você tem passado e do que você tem sofrido. Então Jesus, Ele não te escolheu por um acaso. Jesus te escolheu porque Ele tem um algo na sua vida. E no 51 diz assim: como o seu braço ungiu, agiu valorosamente, dissipou os soberbos e pensamento do seu coração. Você vê que tudo que Maria falava antes de Cristo, 30 anos antes de Jesus nascer, ela já falava como mãe de Jesus mesmo, como mãe do Messias. Olha a dimensão da grandiosidade que foi Maria ser escolhida. E Deus escolheu Maria, não foi aleatoriamente. Deus escolheu Maria, Maria foi uma mulher escolhida. Ela foi agraciada por Deus. Ela foi uma mulher diferenciada. Deus sabia qual era a direção da família dela. Era uma família que não tinha muitos recursos, mas era uma família que tinha princípio. Era uma família que ia criar Jesus, por mais que Jesus era o Messias, mas já tinha uma linhagem de princípios. E ali o Senhor, Ele foi crescendo. E Maria continuou com o Senhor. Ela foi uma mulher característica de uma mulher de fé. E hoje nós temos que ter essa característica de uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que venha movimentar e chamar a atenção de Deus nesta manhã. Que possamos provocar o nosso milagre nesta manhã. Porque o Senhor Ele está falando, porque Maria foi exemplo de fé para nós cristãos. Maria foi exemplo de fé. O Senhor não olhou pela posição social dela. Maria morava num lugar tão pequeno, tão um pouco povoado, mas o Senhor Deus escolheu Maria para o de Jesus. Às vezes você olha para um lado e olha para o outro e fala assim: eu não sou capaz. Mas engano seu, você é capaz. Porque Maria, ela foi capaz de carregar Jesus. E hoje a nossa luta não é uma luta, nem se compara o que Maria passou. Nem se compara, não chega nem perto. O que Débora fez, mulher juíza, valente, guerreira, de estratégia, Débora foi tudo isso. Mas Maria carregou o Messias. Maria protegeu o seu filho de tudo e de todos, da sociedade que apontava ela. Maria, ela fez o papel de mulher forte, de mulher virtuosa, escolhida, porque tinha visão cultural e familiar. Então, nossos filhos são como nós. Se nós temos uma estrutura familiar boa, nossos filhos vai ser não 100%, porque não é nós que forjamos caráter, mas nossa família, nossos filhos vai ser, pelo menos imitar um pouco os pais. E não é diferente. Jesus ali ele pregava, Jesus fugia dos pais para pregar o Evangelho de Cristo. Com 12 anos Jesus já pregava. Mas Maria estava sempre ali. Porque agora imagine, igreja, Maria ser mãe do Messias. Tudo que Maria pensava ou falava, Jesus já sabia. Agora imagine como era lidar com Jesus, sabendo que Ele sabe os nossos pensamentos e o que vamos pensar. Imagine para Maria e José. Foram os pais de princípio, uns pais que teve o caráter de ter Jesus como seus filhos, como sua família. E para você ver mais adiante, você vai lendo e você vai vendo do caráter e das falas de Tiago. Então foi uma família que tinha um caráter, tinha um princípio, um caráter cristão. E o Senhor nesta manhã Ele fala ao meu coração, e eu creio que fala ao coração da igreja, que nós possamos ser imitadores dessas mulheres. Mas o que me chama a atenção de Maria, que ela não recuou. Quando ela foi visitada pelo anjo, que o anjo falou com ela, que ela foi agraciada, Maria, ela não foi escolhida aleatoriamente. A Bíblia diz que o Senhor achou graça em Maria. O
que possamos nos esvaziar de nós mesmos para se encher de Cristo, porque aqui Maria, ela deixou a vida dela, ela foi viver com Jesus, praticamente a vida de Jesus, porque ela não tinha mais residência própria, residência fixa. Maria hoje estava aqui, amanhã ela estava ali. Quando eles souberam da criança que ia nascer, Maria foi perseguida, José foi perseguido, eles largaram tudo e saíram para fugir com Jesus. Mas o Senhor, Ele é lindo. O Senhor é todo poderoso e ali Jesus cresceu na sua caminhada. Jesus foi batizado por João Batista e ali ele seguiu o ministério dele. E o mais difícil para Maria, igreja, foi ver o Redentor na cruz. E o Senhor hoje confirmou muito essa palavra no meu coração, porque Jesus, Ele nos ama. E quando o grupo de louvor cantou o hino Galileu, eu falei: Jesus, eu não tenho dúvida que o Senhor cuida da sua igreja, porque devemos, igreja, estar na posição para adorar o Senhor. Estamos na posição para agradar a Ele. Quando nós agradamos o Senhor, nós somos bem-sucedidos, porque muitas das vezes, né, nós queremos agradar um ou outro, mas o Senhor Jesus, o nosso chamado. Quando eu recebi esse convite, eu falei: Senhor, eu sou tão pequena, mas eu falei: Senhor, a palavra é tua e a igreja é tua, que eu vinha falar aquilo que seja direcionado pelo Espírito Santo. E automaticamente, quando eu recebi o convite, na mesma da hora, igreja, sem sombra de dúvida, veio duas palavras na minha mente. Mas quando eu comecei a estudar, falei: Senhor, é essa aqui, não tem outra. Essa mulher é muito forte, não tem guerra, não tem estratégia que se compara à trajetória de Maria. Uma mulher forte, uma mulher com característica de fé. Eu só quero dizer para a igreja nesta manhã, que nós viemos ter fé, uma característica de fé. E aqui nós possamos ver isso, né? Um povo de fé, um povo forte, mulheres fortes, mulheres que todo dia lutam, que todo dia saem de casa para trabalhar, aquelas que não trabalham, mas estão em casa cuidando da sua família, que é um papel muito importante, que era o que Maria fazia. Cuidava da sua família, protegia o seu filho. E hoje eu creio, igreja, como todos os cultos, não vai ser diferente, porque Deus não vai despedir ninguém daqui de novo vazio. Porque Deus é o Deus do impossível. Como está ali, ó, mulheres fortes. Nós somos fortes diante do Senhor. Quando nós colocamos o Senhor na nossa frente, nós somos fortes. Homens, vocês são fortes diante do Senhor. Quando nós colocamos o Senhor na nossa frente, nós somos fortes, nós somos bem-aventurados. Que possamos aprender um pouco com Maria. Por mais que muitas das vezes nós recuamos, nós queremos entrar na caverna, mas aí chega a palavra do Senhor: não temas, não temas. Aquilo que está afligindo o teu coração, não temas, não temas. Deus, Ele é contigo. O Senhor está ouvindo a tua oração. Eu não conheço ninguém, a não ser de vista, mas o Senhor, Ele te conhece. Assim como Deus conheceu Maria e viu a integridade de Maria, é o mesmo Deus que vê a tua vida, é o Deus que vê o teu coração. Ele tem sondado, e Ele fala nesta manhã, assim como o anjo voltou novamente, porque Maria, ela aceitou, mas como a palavra de Deus diz aqui, ela ficou inquieta, ela ficou preocupada. O que seria da vida de Maria? Qual sofrimento Maria ia passar? Mas ali, quando o anjo voltou e disse para ela: não temas, que ela era bem-aventurada, uma mulher que não foi escolhida aleatoriamente, foi pura graça, foi pela misericórdia, porque o Senhor viu a bem-aventurança de Maria. Então o Senhor diz para mim e diz para a igreja, na palavra dele: não temas, não temas.
porque Deus é contigo. Não importa a situação que tu tem vivido. Eu não sei qual é a estratégia que você tem planejado para 2025, mas o Senhor diz na palavra dele, Ele garante, não temas. Muitas das vezes nós vamos temer, ter medo, ter receio, mas o Senhor diz, não temas. Porque essa palavra, a igreja, está falando comigo. Ela está falando ao meu coração. E que nós não viemos temer a dificuldade, o que vem à nossa frente. Mas o Senhor é conosco, assim como Ele foi com Maria, assim como Maria teve vida e teve força para ver o Salvador, o Filho dela ali na cruz do Calvário, que foi, creio, que como mãe foi uma dor terrível, ela viu o Filho dela, mesmo ela sabendo que era o Messias, ela sofreu porque ela era mãe. Imagine Maria ver Jesus ali na cruz do Calvário, pendurado, com aquelas lanças, com aquela coroa de espinho, mas ali ela confiou, porque ela sabia que o Redentor ressuscitaria. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele deixou o Consolador. Ele falou que iria e deixava o Consolador para nos consolar. E que nós possamos, igreja, estar firme. E uma coisa eu quero dizer novamente para a igreja: não temos, que o Senhor venha abençoar vocês poderosamente. Que o Senhor derrama sobre esta igreja as bênçãos do Senhor, que a graça do Senhor seja nas nossas vidas nesta manhã, que possamos estar cheios da graça, da presença do Senhor, da alegria do Senhor, porque foi ministrado que a alegria do Senhor ela é a nossa força. Então levante a tua cabeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não tema, assim diz a palavra do Senhor, porque aqui é o Senhor falando ao nosso coração. Então não temas, assim diz o Senhor, porque é a palavra do Senhor que diz, né? E ela não volta vazia. E que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço ao pastor Anderson, a irmã Sinaína, a igreja do Senhor, por esta confiança, porque devemos, né, zelar pela palavra do Senhor. E assim agradeço, né, esta oportunidade, uma rica oportunidade de estar aqui falando do amor de Cristo, e que possamos